Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse dia. Não que a mensagem sirva apenas para aquele dia, como eu já falei várias vezes aqui, mas hoje é o Dia da Mulher. Vou até tirar com um baralho romântico aqui para ver quais são os sinais que o universo quer nos proporcionar nesse dia, nesse momento. Ô Solzinha, senta pra lá, filha. Ô, Sol. Ou senta pra lá ou pra cá, não pode ficar no meio do caminho. A Sol tem um quê com essas cartas e quando a gente faz o evangelho à noite, ela tá sempre na mesa. Ela ouve a gente fazer a oração, ela já tá lá. Que bonitinha, né, filha? Você é uma gatinha maravilhosa, né? É a minha companheirinha, eu tô no sofá, ela tá no sofá. Vou pro quarto, ela tá no quarto. Saiu o 9. Ai, dos arcanos maiores. Ai, o eremita. Tava tentando me lembrar, nossa, é difícil lembrar. Saiu de pendurado, ou enforcado pelas pernas, né? Que eu nunca vi ninguém se enforcar pelas pernas. Então é uma posição que a gente se coloca, né? Às vezes está cômodo, então. Olha o as de copas, gente, maravilhoso. Transbordar do amor, né? Então, hoje é o Dia da Mulher. Aliás, o Dia da Mulher, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, é todos os dias, né? Mas, enfim, eles inventaram alguma coisa para que a gente, para o comércio, né? Para a gente comemorar e para o comércio lucrar em cima disso. Saiu o eremita. O eremita, tá vendo que ele tá com uma lanterna? Tem pessoas aqui, talvez pessoas fazendo uma certa reflexão, porque a carta do eremita, ela nos traz essa reflexão de se nós estamos no caminho certo, se nós estamos fazendo certo, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que a vida nos trouxe até aqui. Ele fala para a gente refletir a luz que brilha dentro da gente aqui fora. Porque, tá vendo? Se ele tivesse essa lanterna debaixo da mesa, ele não conseguiria encontrar aquilo que ele está buscando nessa gaveta. Então, a gente tem que estar sempre com a luz exposta. Se você procura algo, a lamparina na mão. Se a gente guardar essa luz dentro de nós mesmos, nós deixaremos de iluminar o caminho de muita gente. Eu canso de falar aqui que tem muitas pessoas que se inspiram em nós, em nossos projetos, em nossas atitudes, e a gente nem tem conhecimento disso. Então, que nós possamos sempre trazer o melhor de nós para que as pessoas, quando elas se inspirarem, que elas aproveitem algo de bom. Não que talvez elas vão se inspirar em algo que não é tão bom assim, ou algo ruim. Então, que a gente possa trazer, sim, essa luz dentro da gente, para que ela ilumine aqui fora, para que ela brilhe no caminho de quem está próximo, de quem cruze o nosso caminho. E que nós possamos, sim, fazer uma reflexão. Aqui pode ser que seja também referente a romance, já que eu estou tirando para o Dia da Mulher hoje. Eu creio que muitas pessoas, às vezes, estão se perguntando se estão no caminho certo, e é uma reflexão muito árdua, porque às vezes o amor cega, e desse amor cego, ou desse ego, ou desse orgulho, às vezes acontecem muitas tragédias. Então, que nós possamos, sim, nos libertar de qualquer amarra que está nos cegando, que a gente possa ampliar a nossa visão. Ai, mas eu fui criada assim, mas hoje não é mais assim. Você não pode trair os teus princípios, aquilo que você foi criada,
Aquela base daqueles princípios você precisa carregar dentro de você. O resto a gente precisa se modificar, a gente precisa ter uma amplitude. As coisas mudaram de quando eu tinha 1 ano e de hoje, a gente não tem como mensurar quantas mudanças ocorreram. E a gente precisa ter essa cabeça aberta para a gente pensar diferente, pensar fora da caixinha, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não se separam por conta do que os outros vão dizer, do que a família vai dizer. Não, mas a gente casou para ficar. Mas a cabecinha das pessoas mudaram, não existe mais esse respeito pela família, esse amor pela família. Então, se é algo que está te fazendo mal, você precisa sair, não importa o que o vizinho falou, deixou de falar, seu pai, sua mãe, seu tio. Por quê? Porque a gente é responsável 100% pela nossa vida. Então, a gente não pode deixar que os outros dirijam a nossa vida, e sim, a gente precisa tomar as rédeas e saber o que a gente quer, porque o tempo vai passando, olha lá, o tempo passa e a gente deixa de aproveitar muitas coisas, de cultivar muitas coisas boas, muitos conhecimentos, muitos, né? Então, que a gente possa fazer essa reflexão baseada em tudo isso. Aí vem a carta do enforcado ou dependurado, porque ele se amarrou todinho e se pendurou pelos pés. Mas ele está aqui porque ele quer. A gente, às vezes, está numa posição, porque se a gente fizer um leve movimento para sair dessa posição, dá trabalho. E a gente está cômodo. Às vezes está ruim, mas está cômodo daquele jeito. Então, a gente permanece. Não que a gente esteja enforcado ou dependurado, mas isso demonstra a situação que a gente vive. A gente conhece muitas coisas, assim, já que estamos falando do Dia da Mulher, de casais, de família, que não são a família margarina, e eles tentam demonstrar isso, até que um dia ocorre alguma tragédia maior. E não é assim que funciona. A gente precisa ter os pés no chão, a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa, se não tiver numa posição boa, sair dessa posição, mesmo que dá trabalho, não importa como. A gente não pode ficar feito uma estátua, esperando a vida passar para ver se melhora. Não melhora, nada vai melhorar. A gente precisa, essa carta aqui traz a parte da espiritualidade também. Então, quando a gente não tem força para decidir por si só, a gente ora, a gente busca pelo nosso Deus maior, a gente busca pela sua espiritualidade, seus mentores, seus anjos, para que ele te proporcione uma direção. E pode acontecer, pode acreditar que vai acontecer, tá? Mas você precisa ter essa ligação forte com a tua espiritualidade. Ô Sol, fica deitadinha ali, filha. Aí nós temos aqui o As de Copas. O As de Copas, ele fala no transbordar do amor, que você vê que são 3 taças. Olha só que coisa mais linda. O Divino Espírito Santo, representado pela pomba da paz, pousando sobre essas 3 taças. Então, assim, olha aqui, ó, derramando, ó, jorrando amor. É o que a gente precisa. Então, em qualquer lugar que você for, em qualquer momento da sua vida, em qualquer dia, qualquer hora, se você emanar esse amor todo que existe dentro de você, que às vezes ele está apenas adormecido, vai mudar a vida sua e de todos que estiverem à sua volta. E hoje, o tanto de tragédias que a gente ouve falar, o universo precisa desse amor, dessa paz. Então, às vezes a gente não consegue estar próximo de uma pessoa que precisa de ajuda, mas nós podemos orar. E para orar para essa pessoa, você não precisa estar num templo, estar próximo a ela. Não, você pode fazer isso da sua casa, todos os dias, todos os momentos que você se lembrar que o mundo precisa das suas orações. Então, é fato. Isso é um fato. Esse derramamento de amor é um fato e que nós precisamos criar um hábito de fazê-lo. Como nós espalharemos amor? Através da oração, através da nossa conexão com a nossa espiritualidade, porque os nossos pedidos, eles, quando sinceros, eles têm força no universo. E as energias, a tendência é a mudança das energias ruins, tá?
vem o 9 de copas. O 9 de copas, Sol fica deitadinho ali. Olha as pombinhas bebendo nas mesmas taças. O 9, ele traz maturidade. O 9, ele traz... o 9 de copas, principalmente, ele representa pessoas que têm tudo. Pessoas que são vistas pelos outros como a família maravilhosa, a família perfeita. Mas alguém dessa família não está satisfeito. Ele não consegue se satisfazer com os bens, com aquilo que tem, porque falta amor. No fundo do seu coração, falta amor, falta compreensão, falta respeito, falta ligação com a sua espiritualidade para que ela te fortaleça nesse amor. E aí a pessoa se torna uma pessoa fútil, porque ela não tem prazer, porque ela tem tudo e ela não tem Deus. Ou não tem essa ligação forte com a espiritualidade. Então acaba virando uma pessoa fútil, que ela sente prazer apenas em gastar, em comprar coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisas supérfluas. Aonde, com esse gastar em coisas supérfluas, você poderia estar ajudando uma pessoa, uma família. Você não precisa sair espalhando dinheiro ou bens materiais, mas uma cesta básica, um alimento, né? Uma palavra amiga, um abraço fraterno, um apertar de mão, ou você somente escutar o que a pessoa tem para desabafar. Isso tudo é um despertar do amor. Isso tudo é criar um hábito de oferecer amor para as pessoas. E não ser essa pessoa que ela se sente realizada fazendo compras, porque ela tem dinheiro para qualquer coisa, mas falta o essencial, que é o amor, que é a paz, que é a harmonia que o coração necessita. Por que muitas famílias abastadas, elas como é que eu falo? Elas se destroem, porque falta amor, falta compreensão, falta respeito. E geralmente a pessoa que tem muito, ela não pensa que ela precisa de Deus. Ela se acha por si só capaz de tudo. E aí é onde acontecem as coisas. Olha quem chegou aqui. O compartilhar. Olha que coisa mais linda. É a rainha de paus. É a rainha de paus. Olha que coisa mais linda. É você compartilhar aquilo que você tem. É aquilo que eu falei, você não precisa sair fazendo que nem o Silvio Santos distribuindo dinheiro. Não. O amor, a gratidão, o hábito de ouvir a pessoa que está necessitada, de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, de um bom dia, de um aperto de mão. Às vezes a pessoa está tão perdida no seu sentimento, no seu desespero, ele não vê uma saída clara. E a gente estando de fora, às vezes uma palavrinha que você diz, vira a chavinha na cabeça dessa pessoa e ela consegue encontrar a luz, o caminho. Olha aqui, ela tá compartilhando, mas até a luz dela, ó, tá vendo? Então, é isso que eu falo, gente. O mais importante, de cima de tudo, é sermos realmente pessoas verdadeiras, pessoas honestas, de caráter. E eu passo por dificuldade todos os dias, mas isso não me abala, porque eu continuo com a minha fé, eu continuo trazendo aqui essas leituras. De vez em quando também eu estou falhando, mas assim que eu posso, eu trago essas leituras para tentar, talvez, trazer uma luz, um sinalzinho do universo para que a pessoa possa fazer diferente. E que a gente nunca esmoreça na nossa fé, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos traz esperança de um amanhã melhor. É sermos gratos pelas oportunidades, pelos desafios e pelas dificuldades, porque é através deles que a gente cresce espiritualmente. Então, essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão. Feliz Dia da Mulher, porque é todos os dias o nosso dia, mas que hoje lhe traga uma nova esperança naquilo que você está passando. Até mais. Obrigada.